Mas, assim, esse lance quando você começou a vidas passadas, assim, como é que é o tema? O tema não, né? Como é que vidas passadas surgiu na sua vida? Se, por exemplo, você disse que teve a autorregressão, né? Tá, beleza. A partir daí da sua autorregressão, você começou a ter sugestões da espiritualidade para fazer em outras pessoas, ou isso veio naturalmente de você ver de outras pessoas, tanto personalidades como anônimos também? Então, começou, na verdade, esse início de a palavra, acho que a expressão vidas passadas, ela começou para mim num surto que eu tive, que foi onde a minha história complica bastante. Aí eu tinha 16 anos quando eu estou lendo uma matéria numa revista que eu tinha guardada há algum tempo sobre a morte de uma determinada pessoa, um cantor conhecido no Brasil. E aquilo me deixou como eu resumi, defini hoje, é mais seco até falar isso, mas numa crise de choro compulsiva, um pânico interno, porque eu entendi naquele momento que aquela pessoa não podia ter morrido, que ela deveria estar viva. De alguma maneira até me senti culpada, porque eu deveria ter entrado na história dele. Se eu tivesse entrado na história dele, ele não teria desistido de viver, digamos assim. E eu, ao mesmo tempo, o meu racional não entendia por que é que eu estava passando por aquilo, chorando, me sentindo gostar de alguém que eu nunca tinha conhecido fisicamente. Dentro de mim, eu entendia que tinha que me matar, porque se eu me matasse, eu encontraria com aquela alma. E, ao pensar nisso tudo, isso foi uma tarde de janeiro, de uns anos atrás, é exatamente isso, uma voz aqui a mesma voz de sempre. Vidas passadas. Vidas passadas. Aí que surgiu essa frase. Essa frase ficou em mim, entrou, nunca mais saiu também. E eu, do outro lado, digamos assim, a minha ignorância dizia que isso não existia. Eu sempre acreditei, naquele momento, peraí, eu tô louca. Eu cogitei, não só nesse dia, mas nos dias que vieram a seguir, pedi que me internassem. Porque eu não estava normal. Só que se eu não estava normal, se não era normal aquilo que eu estava pensando, por que doía tanto? Parecia que rasgava minha alma por dentro. Era muito dolorido. E lembrando, gosto de enfatizar isso, eu só tinha 16 anos. Então aí eu vou conversar com uma entidade, que é o Felipe, o mentor, e conto para ele o que estava acontecendo. Mas isso passou-se sim, umas 2 semanas. Então eu tinha que praticar a paciência desde então, porque eu queria uma resposta naquela hora. Né? Depois da morte do cantor. Ele já tinha morrido, já fazia um tempo. Ah. E aí eu vou conversar, e o Felipe me disse que eu já estava passando por aquilo, já vinha de outras vidas, que eu já tinha encontrado com ele em outra vida. Mas ele não falou mais do que isso. E me deu muito ânimo que eu continuasse vivendo, porque eu consegui expor a ele que eu não queria mais viver. Mas não é que você não quer viver, é que você não quer sentir aquilo, na verdade, né? Sim. Enfim, e ali foi. Naquele ano em diante, eu tive várias regressões espontâneas de memória, onde eu fui entendendo a minha vida passada. Uma vez que eu venci essa primeira parte da minha história, de todas as dores, né, as dores levaram anos para eu vencer, mas elas foram diminuindo e eu fui entendendo o que estava acontecendo e aceitando a muito custo que eu nunca teria essa pessoa na minha vida. Então, isso foi no ano de 2000. Ali no segundo semestre, eu comecei a estudar o Evangelho, comecei a estudar o Livro dos Espíritos, comecei a participar de mesas brancas, que é a mesma mesa que a gente faz hoje, e comecei a fazer as regressões de memória. Indicada por Felipe, ele disse, você vai estudar e tente fazer nessas pessoas aqui, me apontou quem. Então eu comecei a fazer as regressões naquele tempo. E aí eu fui fazendo. E fui aprendendo a lidar com a regressão em si, aprendendo a lidar com a pessoa, com as pessoas na minha frente, o tom de voz que eu tenho que usar, o ritmo, sentindo. Foi aí. Depois, na verdade, voltando o tempo antes disso, voltando alguns anos antes desse despertar, eu estava uma vez em um shopping em Itapema, aqui do lado, perto de Itajaí,
E eu fui lá para trabalhar com esse shopping de verão que eu vendia pipoca. E eles ficavam abertos de segunda a segunda, você trabalhava naquele pique só de temporada, né? E no estande do lado tinha um rapaz que vendia óculos de sol, relógios, essas coisas assim. E quando eu olhei para ele a primeira vez, você vê como é que são as coisas. Eu olhei para ele e a primeira vez, assim, nem conversando disso, eu não disse nada. Eu só olhei para aquele rapaz e ele foi meu irmão na vida passada. Foi isso que o meu espírito, a minha consciência antiga, digamos assim, de Francine, disse para mim. Esse foi meu irmão na vida passada. Eu identifiquei aquela alma. E ele não tem nem de longe a mesma aparência da pessoa que foi. Essa foi a primeira vez. Então, aí depois eu tive esse surto, foi 2016. 2016 não, perdão, no ano de 2000. E depois, então eu comecei a fazer as regressões. Aí brincando de ver a aura das pessoas. Parava para ver a aura, para ver a luz, sentir a energia, aquela coisa toda. Aí aquela pessoa se transformava em outra. Aí eu comecei a ver. E consegui identificar, pelo menos ter uma noção, como se fosse um registro espiritual. Tá? Como a E gente você tem tinha essa facilidade de ver a aura da pessoa? a aura, sim, bem mais fácil do que ver vidas passadas até. Nossa, que interessante. Batia o olho e via essa luz, conseguia perceber se tinha uma presença ou não. E aí comecei a ver os rostos das pessoas e conseguia mais ou menos determinar, nossa, esse aqui foi homem, foi mulher, o país, uma época mais ou menos próxima. Alguns com muita precisão, outros muito solto, não era fácil de ver, não. Isso morreu, né? Depois, quando eu comecei a fazer faculdade, nunca mais. Eu só mantinha as conversas fraternas com o Felipe, sempre. Anos assim, anos assim. E muitas experiências espirituais, muita demanda, muita perseguição espiritual, muito obsessor, muitas guerras espirituais a gente enfrentou. Muita gente não queria que eu progredisse, digamos assim. Isso por anos. Aí pode contar uma casa de uns 14 anos, mais ou menos. A gente brinca, né? Os 7 primeiros anos foram terríveis, depois os outros 7 começaram a transitar até aquilo passar. E ao mesmo tempo que eu me envolvia no mundo e absorvia o conhecimento daqui, eu tinha uma fúria interna. Eu tinha que voltar a fazer mesa, eu tinha que voltar a fazer regressão, eu tinha que ir para a minha história, eu tinha que concluir o livro, eu tinha que fazer alguma coisa assim. E nisso eu já tinha desistido da coisa de ser atriz e de seguir carreira artística. Até que um dia eu fui assistir uma peça de teatro aqui em Itajaí, muitos anos antes de morar no Rio de Janeiro. Eu acho que eu estava no primeiro ano de faculdade, na verdade. Eu assisti uma peça que era um monólogo. Na verdade, era com a Julia Lemons. E era, na verdade, 3 pessoas em cena, mas eram 3 monólogos paralelos. Não tinha ação, era só paradinhos contando a história. Eu olhei para aquilo, nossa, eu devia estar ali. Eu devia estar ali no palco, eu senti isso em mim. E naquela noite eu sonho com o espírito do cantor. E ele chega para mim e ele disse, você devia contar sua peça no palco, sentadinha no banquinho, contando a sua história para as pessoas. E aquilo foi uma semente que ficou. Né? Enfim, e aí com o tempo, até a hora que eu resolvi ir para o Rio de Janeiro estudar, eu vou me aventurar, foi uma fase muito difícil ficar longe daqui, porque eu amo essa cidade. Foi muito difícil ficar sozinha numa terra diferente, mas foi um grande aprendizado, eu gostei muito do Rio. Foi um grande aprendizado cultural também. E aí fiquei 2 anos lá e acabo voltando por uma questão pessoal. Meu pai na época estava muito doente, acabei voltando. O Rio, eu via que o Rio não tinha mais a porta que eu queria para mim. O que eu fui fazer lá, eu fiz. Né? E o meu caminho não era exatamente o caminho dos demais atores, digamos assim. Eu tinha que encontrar a minha estrada. Então eu volto para Itajaí, fico muito depressiva porque eu fiquei sem teatro, que eu não tinha o que fazer. Aí eu fui fazer uma aula de canto numa escola de música que tinha aqui, que também dava aula de teatro, mas não dava aula de teatro para criança. E me lembro claramente da mãe indignada, como é que vocês não têm aula para criança? Ela tinha uma filha de 9 anos para matricular. E aí aquilo me deu um estalo, porque eu tinha espaço, eu tinha conhecimento, só faltava ter o aluno, por que não começar por criança? E foi aí que começou a surgir a arte em cena, que é a nossa escola.
e depois com a arte em cena montada, aí eu comecei a pensar na peça, numa história de vidas passadas, com o tempo. E só paramos na pandemia.